Sabia que na Liga Vanguard você encontra todas as suas cartas que você precisa, desde cartas avulsas, decks fechados? É isso mesmo, você pode entrar na Liga Vanguard, escolher um deck, tanto atual ou antigo ou clássico, né? E ver e ter a cotação de listas, né, dele, né, de todas as cartas e buscar a melhor condição e custo-benefício para você. Não perca as promoções esse mês. Esse mês, a cada R$100 em compras na Liga Vanguard, você concorre a 70 kits dessa coleção maravilhosa, que é a Clash of the King Dragons, onde você consegue repor, né, a sua coleção clássica de Vanguard, que é muito bom. E com o meu cupom Menino White, você dobra a chance de ganhar essa coleção maravilhosa. Então fique por dentro da liga, participe das promoções, participe do bazar da Liga Vanguard e fique atento às próximas promoções dos próximos meses. Stand up, Vangado! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Menino White aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vim trazer para vocês mais um top 10. Hoje sendo um top 10 melhores cartas da BT05. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Não deixe de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro dos vídeos e da novidade do canal. E também de dar um pulinho lá na Liga Vanguard para você ver as promoções desse mês, conferir as cartas e procurar lá o que você precisa. Bom, vamos começar aqui falando um pouco sobre essa box que foi a Trimpulante Return of Brave Heroes. Foi uma box muito interessante que trouxe mais Encounter Cards, né? No caso, ela trouxe a evolução dos bosses da primeira box, que seria o Overlord, o Phantom Blaster Dragon, que seria o Phantom Blaster Overlord, e também trouxe a minha carta favorita do jogo, que seria o Majestic Lord Blaster, né? Foi uma box muito interessante. Ela também trouxe os Cross Epics, né, que foram bosses secundários dessa box e que ganharam bastante repercussão, né? Principalmente alguns se tornaram aí favoritos da galera, e foi muito interessante mesmo essas cartas. Bom, agora eu vou fazer para vocês um top 10 das melhores cartas que seriam, na minha opinião, dessa coleção, tá? Em décimo colocado, eu coloquei o Approaching Fangs Chaos, tá? Ele tem um action no Vanguard uma vez por turno. Você pode pagar Counter Blast 1, você descarta uma carta da sua mão, você dá 3 cartas do topo do seu deck, e aí você vai ativar um dos seguintes efeitos, tá? Uma carta você escolhe para ir para sua mão, outra você chama para campo e uma você vai para soul. Então você vai escolher, né, essas cartas para escolher a ordem de efeitos, né? Tanto chamando para campo, mandando para soul, tá? E adicionando uma dessas cartas para sua mão. O segundo efeito dele também é no Vanguard alto. Quando você não te ataca o Vanguard e na sua soul tem 8 ou mais cartas de nomes diferentes, você escolhe uma Reguard para ganhar mais 10 mil até o final do turno. Se na sua soul tem 30 ou mais cartas de nome diferente, todos os seus Reguards ganham ao invés disso. Aparentemente, o Chaos é uma carta bem interessante, né? Porque trabalha com a mecânica principal de Dark States, né? Que seria a Soul. Porém, ele é uma carta muito lenta, porque ele pede cartas de nome diferente na sua Soul, né? Então, como muitas vezes você não vai conseguir fazer essa mecânica rápido, né? Vai demorar aí de 1 a 2 turnos. Eu coloquei ele em décimo colocado, mas é uma carta interessante. Em nono lugar eu coloquei o Cool Handler Executor Mikani, tá? Mikani ele joga junto com o Chaos também, tá bom? E ele tem um seguinte efeito. Tem um auto condicionante colocado na Rearguard. Você paga Counter Blast 1, Soul Blast 1. Você escolhe uma Rearguard do oponente de mesmo grade que o Soul Blast dessa carta e você retira, tá? Ele faz Glitter com Chaos, né? Glitter, as cartas jogam em conjunto nessa mecânica. E o Glitter dele é ativa da seguinte maneira. Ele tem um alto na Rearguard uma vez por turno, quando seu Vanguard ataca e na sua Soul tem 8 ou mais cartas de nomes diferentes, você pode standar essa unidade. Ela standando por esse efeito, ela vai para Soul no final do seu turno. Então, obviamente, né, por essa questão de cartas diferentes na Soul, e pelo fato de que ele vai para Soul no final do turno, e você dá um retile com o Soul Blast dessa carta, ela se torna uma carta muito pesada. Então por isso que mesmo na teoria parece ser interessante, mas na prática ela não é tão efetiva assim. Por isso que eu coloquei ela em nono lugar. Em oitavo lugar eu coloquei o 4-1 Prescience Jing Horoa, tá? Horoa também ele tem um efeito muito interessante. Ele tem o Act na Vanguard. Uma vez por turno você pode pegar Soul Blast 1, você dá call de 3 Plant Tokens, né? Então você faz 3 tokens, 5k de Power, né? Crítico padrão, que seria 1.
e ele ajuda você a montar campo com esse recurso. Um segundo alto, tá? Quando a Sonic é atacada, você pode retirar um ou mais Plant Tokens. A Sonic ganha mais 5.000 de poder, né, até o final da batalha, para cada token que você retirou. Então ele é uma carta que você monta campo e você se defende, né? E ele também tem o efeito de glitter. Então ele é uma carta prática, né? Porém você depende dos tokens. Então se em um certo momento do jogo você não tiver mais recursos como Soul, né, e História Cheia, tem muitas cartas que pedem muito custo de Soul. Por esse motivo que eu coloquei ele em 8º lugar. Em 7º lugar eu coloquei a Dragter Gear of Flame Blossom Babylinia. Ela tem um efeito muito interessante também, tá? Ela também é uma das Cross Encounters, né, que joga em ambas as nações, no Dragon Empire e Stoicheia, tá? Ela tem um Act na Real Guard. Se você não tem um Momoki Token, você pode jogar Counter Blast 1 e fazer um Momoki Token na Real Guard, que seria esse dragãozinho que tá na carta, tá? Ela faz glitter com Roroa, tá? Então ela tem um segundo efeito, seria um alto na Real Guard. Quando você ataca, você pode pagar Soul Blast 1 e você escolhe um token na mesma coluna. Esse token ganha o power, né, dessa carta até o final da batalha. Então é uma carta muito interessante porque você consegue aumentar, né, o poder do token e o token consegue bater da back. Então isso ajuda também nessa questão de multi-ataques no turno, né? E por esse motivo eu coloquei ela em 7º lugar. Em 6º lugar eu coloquei essa ordem de Tamayura, tá? Que joga no deck dela, que é uma ordem muito interessante, tá? Que é a Flating Shine Touch Light Life, tá? O efeito dela seria o seguinte, tá? Ela seria uma Blade Sword, então ela é usada no turno de defesa, tá? Você pode pagar Soul Blast 2, né? Para ativar essa carta se o seu Vanguard é um Tamayura. Você escolhe o Vanguard e tem um contínuo, tá? Toda a linha de frente do oponente perde 10.000 até o final do turno. Então isso é muito forte porque você vai tirar poder, né, do adversário. Então, por exemplo, se ele fez um turno de Persona, você já elimina os 10k de Persona, né? E para defesa é uma carta muito interessante, né? Porém, como é uma ordem, você só pode usar ela uma vez e o custo de Soul dela é meio pesado porque é Soul Blast 2. Então por isso que eu coloquei ela em 6º lugar. Em 5º lugar, eu coloquei o Knight of Blackness Obscured, tá? Ele já seria uma carta que você pode usar tanto em Kether Santuário ou Branch Gate, tá bom? Ele tem um alto na Real Guard. Você tem ataque na Order Zone, tem 7 Order Zone, ele ganha 5.000 na batalha. Se você tem 3 ou mais cartas na 7 Order Zone, ele ganha 10.000 ao invés de 5. Então, se você tem uma 7 Order, ele vai bater 18. Se você tiver 3 ou mais, ele vai bater 23, né? E ele faz um glitter, né, com a Eva. Quando a Sonic é colocada no Real Guard por um efeito, né, e você tem 3 ou mais cartas Recessions na sua Order Zone, ele ganha crítico mais 1, tá? Ele tem um contínuo, Real Guard Guard Circle, que ele pode interceptar e ganha 10.000 de shield. Então é uma carta muito interessante, tanto para ataque e para defesa, né? Só que como ele é uma carta que se limita a Orders, né, pela questão de Power, então ele roda melhor dentro mesmo do deck de Eva. Então por isso que eu coloquei ele em 5º lugar. E agora vamos para o 4º lugar, que seria a Fountain of com LED Eva, tá? A Eva é a carta que joga junto com o Chaos e ela veio muito interessante e muitas pessoas gostaram dela, muitos players acharam muito interessante a mecânica, né? E foi um deck que ficou bem popular atualmente na DERA, tá? Ela tem um Action no Vanguard, tá? Uma vez por turno você pode jogar Counter Blast 1, você olha cartas topo do seu deck pelo número de Researcher cards que você tem na Order Zone. Você escolhe uma carta, adiciona a sua mão e o resto vai para o fundo do seu deck em qualquer ordem. Ela ganha mais 5.000 até o final do turno. Então nesse primeiro momento você não embaralha o deck, tá? Ela tem um segundo alto quando você ataca, você pode pegar Counter Blast 1. Seu Blast 1 você procura no seu deck por um Obscured, né, que seria o glitter dela, você chama para campo. E aí, se você procurou, você embaralha o seu deck. Então, nesse segundo momento, você embaralha. Então ela tem dois efeitos. Um para você buscar cartas do seu deck, né? Para você procurar as Research Cards, né, para adicionar na Order Zone. E o segundo efeito que você procura o Obscured mesmo e chama ele para campo. E aí ele vai bater forte, né, porque você vai ter Researches na Order Zone e vai ganhar crítico. Então é um combo bem interessante e bem agressivo mesmo, tá? Em terceiro lugar, também sendo uma das Cross Encounters, tá? Que seria o efeito que tem o efeito de glitter, eu coloquei o Atrocious Smog Girl Maple, tá? A Maple é uma carta muito curiosa, tá? Principalmente pelo primeiro efeito dela, que roda em qualquer deck de Kether Santuário. Não precisa ser especificamente do glitter dela, que seria a Tegria, tá? Ela tem um alto na Drop Zone,
quando você dá a raid de um grade 3 Vanguard, durante sua raid fez e você não tem, né, uma Maple em campo, você pode chamar ela da sua drop. Então esse efeito é um efeito muito versátil, porque é uma carta que você sempre vai ter a mais no campo, e ela fica voltando na drop zone. Como no jogo até o momento não tem nenhuma carta que dá bind da drop, ela é uma carta muito forte, tanto que valorizou muito o preço dela atualmente, tá? Ela tem um segundo efeito, tá? Que seria jogaria de glitter com a Tegrea, tá? Ela tem um alto na Real Guard. No final da batalha, que acionante ataque, você pode pagar Soul Blast de uma ou mais cartas. Você escolhe uma carta da sua Soul, de mesmo grade da carta que você pagou Soul Blast por esse custo. Você adiciona essa carta para a sua mão, tá? E você manda a Maple para a sua Soul. Então é um efeito bem interessante, tá? E pelo esse primeiro efeito que ela fica se reciclando da drop, eu coloquei ela em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu coloquei o Dragonic Overlord The End, tá? O The End ele tem o seguinte efeito, tá? Ele tem um contínuo no Vanguard durante o seu turno. Se você tem um Dragonic Overlord na sua Soul, né? Essa unidade não perde o drive com efeitos, né? E ele ganha mais 5.000. E isso se resulta pelo segundo efeito dele, tá? Ele tem um alto no Vanguard uma vez por turno no final da batalha que a sua unidade ataca. Você pode pegar Counter Blast 1, descartar 2 cartas da sua mão e ele standa com drive -1. Então se você tiver o Overlord na Soul, ele não vai perder o drive, né? Então você vai ter 2 ataques com seu Vanguard fazendo Twin Drive. E se você tiver o Overlord na Soul, ele vai ganhar mais 5k. Então vão ser 2 tapas de 18 sem boost. Então isso é muito forte, é uma carta bem agressiva. Veio bem no padrão mesmo do Overlord, né? Que sempre veio com essa mecânica de se restandar. Então por esse motivo, por ser uma carta bem forte para Kageru, né? Que veio em Dragon Empire, eu coloquei ele em segundo colocado. Em primeiro colocado eu coloquei o Majestic Lord Blaster, tá? O Majestic Lord Blaster, ele veio uma carta que veio muito interessante, principalmente com recurso de ataque e defesa, tá? Eu vou explicar para vocês o motivo por ter colocado em primeiro colocado, tá? E o efeito dele. Ele tem um contínuo no Vanguard, tá? Se na sua Soul você tem um Blaster Blade e um Blaster Dark, essa unidade ganha 2.000 crítico mais 1 contínuos, tá? Então, a base dele se torna 15, tanto no seu turno e no turno do adversário. Então isso ajuda bastante em questões de defesa, tá? Ele tem um segundo alto, tá? Quando seu unidade ataca o Vanguard, você pode ativar efeitos mandando uma dessas cartas para a sua Soul do campo, tá? Se você mandar um Blaster Blade, você escolhe uma Real Guard do oponente e retira. Não especifica grade, então você pode retirar qualquer carta do adversário, tá? E se você mandar um Blaster Dark, ele ganha drive mais 1 até o final do turno. Então é uma carta muito versátil, né? Muito forte, porque além da base dele ser 15, todo turno ele vai bater com crítico extra, tá? Então obrigatoriamente o oponente sempre vai ter que defender com defesa perfeita ou defesa alta, tá? E você consegue fazer múltiplos drives em turnos seguidos, né? Então como você tem 4 Blaster Dark, você consegue fazer esse efeito mais de uma vez, colocando ele aí em primeiro lugar. Uma carta muito forte, muito interessante e que eu gosto muito. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado da colocação das cartas que eu fiz. Deem sua opinião também sobre cartas que vocês acham boas, né, da BT05. Foi uma box muito interessante, trouxe bastante diversidade e bastante novidade para nós como players, né. Fiquem atentos ao canal, que essa semana ainda vai ter novidades, umas novidades bem interessantes aí, falando sobre torneios e os top 10 dos melhores jogadores de 2022. Bom, vou ficando por aqui, obrigado a todos por assistir, tchau, tchau. Até a próxima, boa semana, bons jogos e até mais. Stand up, Vangado!